7h23, ND Notícias de volta. Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal começou hoje uma conciliação sobre o marco temporal. Isso porque, mesmo com o STF tendo considerado a demarcação de terras indígenas inconstitucional, o Legislativo aprovou a lei. Agora, uma comissão especial vai tratar do assunto com representantes dos povos indígenas em busca de um acordo. Danila Bernardi já nos escuta, já está chegando ao vivo da capital federal e tem mais informações para a gente. Fala, Danila, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você também, para quem nos acompanha. Pois é, esses encontros aí, essas tentativas de conciliação que você citou, vão até o dia 18 de dezembro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, é quem está comandando aí essas rodadas de conversa e logo na abertura ele falou sobre a importância de chegar a um acordo com relação a esse assunto da demarcação de terras indígenas, ao marco temporal para a demarcação de terras indígenas, ter um marco ou não. Vamos ouvir o que disse o ministro. Independentemente do resultado das discussões travadas nesta comissão, como já foi dito pelo ministro Barroso, seu conteúdo será submetido ao crivo do plenário do Supremo Tribunal Federal. E esta Corte já comprovou, sobretudo nos últimos anos, que não hesita na proteção dos direitos fundamentais. Bom, essa comissão que foi formada para discutir o assunto, gente, tem mais de 20 membros aí representando tanto povos indígenas, também o Congresso, o governo. Então, são vários participantes discutindo desse assunto. E sabendo da importância disso para o estado de Santa Catarina, o procurador-geral do estado, Márcio Vicário, ele participou dessa primeira audiência aí de forma virtual e defendeu a posição do governo do estado com relação ao assunto, de que só devem ser consideradas terras indígenas aquelas que já eram habitadas pelos povos indígenas na data da promulgação da Constituição em 1988. Quem conversou com a gente também sobre esse assunto foi o cacique Ageu Tereno, que falou sobre como que essa situação tem causado conflitos aí na disputa por essas terras. Vamos ouvir. Essa lei aí chamada Marco Temporal, ela vem trazendo muito mais avanço em conflito do que resolver a solução. Então acredito que nós, como lideranças indígenas, é uma lei inconstitucional, isso fere a lei de 88, isso para nós é uma séria consequência que pode trazer isso aí. Bom, segundo a tese do marco temporal, são consideradas terras indígenas aquelas que já eram habitadas por esses povos na data da promulgação da Constituição em 88 ou que já estavam ali num processo de disputa. Com base nisso, foram anos de julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal, aqui no STF, e em 2023, no ano passado, o Supremo decidiu que a data não pode ser utilizada. A gente vai ver aí na tela essa cronologia. A data ela não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra pelas comunidades indígenas. Quando foi em dezembro do ano passado ainda, o Congresso Nacional foi lá e editou uma lei que estabelece o marco temporal, ou seja, foi contra aquilo que tinha sido decidido pelo STF antes da decisão do STF ser publicada. Foram apresentadas a partir daí 4 ações questionando a validade dessa lei e uma pedindo para que o STF declarasse essa lei constitucional. Quando chegou em abril, agora de 2024, o ministro Gilmar Mendes, diante de toda essa confusão, determinou a suspensão de todos os processos judiciais que envolviam aí essa questão e veio aí a formação dessa comissão que começou hoje, então, essa rodada de discussão, de audiência para tentar chegar a um acordo, como a Márcia mencionou. Hoje, nessa abertura, cada um teve um tempo ali para poder se apresentar, defender o que acredita, mas a gente sabe que é discussão para meses. Vamos seguir acompanhando por aqui, já que se trata de um assunto tão importante para o Estado, né, Márcia? Certeza, importantíssimo, acompanhado direto aí pelo próprio governador Jorginho Mello. Obrigada, Danila. Uma boa noite para você. Amanhã a gente espera aqui no nosso ND Notícias.